Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje vou estar fazendo aqui um pequeno devocional de uma palavra que eu ouvi e tocou muito ao meu coração, que se encontra em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, que fala sobre Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis aqui que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente vê aqui que Zaqueu, ele tem uma certa curiosidade em saber quem é Jesus, em conhecer o próprio Jesus. Porém, ele sabe que havia com Jesus uma grande multidão, e ele não conseguiria se aproximar de Jesus. Então, o que ele faz? Ele sobe em cima de uma figueira brava, ele sobe em cima de uma árvore para tentar ver Jesus, mesmo que fosse de certa distância. Mas quando Jesus observa ele, vê que ele estava ali, que havia subido em cima de uma árvore para vê-lo, Jesus o chama para perto dele, para que viesse ir ter com ele em sua casa. E esse texto é muito interessante porque muitas das vezes isso acontece conosco, né? Na verdade, acontece com todos nós que conhecemos ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós queremos conhecer Jesus, nós queremos saber quem é Ele, e nós começamos talvez a dar o primeiro passo. E quando nós damos o primeiro passo, o Senhor Jesus nos chama para perto. O Senhor Jesus nos chama e fala: olha, vem aqui, Zaqueu, vem aqui, pecador, porque eu quero entrar no seu coração, quero entrar na sua casa, quero entrar em todas as áreas da sua vida. E Jesus nos chama para perto. E foi da mesma forma, ele chamou Zaqueu para perto. Mas quando ele chama Zaqueu para perto dele, para que venha estar na sua casa, para que venha entrar na sua casa, porque convinha a ele ir na casa de Zaqueu, a gente vê que aquela multidão começa a murmurar, começa a falar: olha, ele vai entrar na casa de um homem pecador. Só que Jesus, ele não olha para nós, se nós somos pecadores, se nosso pecado é muito grande, se nosso passado é um passado terrível. O Senhor olha para o nosso coração, se nós nos rendemos plenamente a Ele, se nós rasgamos nosso coração diante dele e falamos: olha, Senhor, eu confesso meus pecados, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Zaqueu, ele faz exatamente isso. Ele se arrepende dos seus pecados diante da vinda de Jesus para a sua casa. Ele se arrepende diante dos seus pecados e fala: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Senhor, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Então o Senhor Jesus declara na vida dele que veio salvação àquela casa, veio salvação naquele momento que ele se arrependeu, que ele se quebrantou diante da face do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que não importa o pecado que você cometeu, se você tem um coração arrependido, quebrantado diante da face do Senhor, o Senhor, ele é poderoso, ele é justo para te perdoar. Ele te dá uma nova chance, ele te dá uma nova oportunidade de se arrepender dos seus pecados e fazer tudo novo. E quem se arrepende dos seus pecados modifica suas atitudes. Quem se arrepende dos seus pecados agora tem nova vida, tem uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. E o Senhor Jesus, ele nos dá nova vida, dá uma nova oportunidade todos os dias. Então basta somente nós nos arrependermos e deixar o passado para trás.
E talvez você deva falar, mas eu já conheço o Senhor Jesus, eu já tenho Ele em minha vida. Mas o Senhor Jesus, Ele também deu uma nova oportunidade para Pedro. Pedro, que tinha vivido 3 anos e meio de ministério com Jesus, mas quando chegou aquele momento, ele negou a Jesus. No momento da crucificação, ele negou, ele disse que não conhecia o seu mestre. Aí mesmo quando aquele galo cantou 3 vezes, aí ele retorna à consciência daquilo que ele tinha feito, e ele começa ali a se arrepender, começa a se quebrantar. Mas quando o Senhor Jesus, ele ressuscita, ele manda uma mensagem para Pedro e fala: diga para Pedro, para os discípulos, e a Pedro que vai adiante de vós. Ou seja, está dizendo para Pedro o seguinte: olha, Pedro, eu sei que você já era meu discípulo, eu sei que você pecou, que você se desviou no meio do caminho, que você errou, mas eu quero te dizer que, Pedro, você não foi descartado. Pedro, você é muito importante para mim. Não importa o pecado que você cometeu, o erro que você cometeu na sua trajetória espiritual, o que importa é se você se arrependeu dos seus pecados. E se você se arrependeu dos seus pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para te dar uma nova chance, uma nova vida em Cristo, que você venha permanecer nele, se arrepender dos seus pecados e continuar sabendo que os seus pecados ficaram para trás e ele jogou os seus pecados, tudo aquilo que você cometeu, no mar do esquecimento. Então é nesse momento que eu quero te dizer que não importa se você está no mundo nesse momento e praticando diversas coisas, mas se você se arrependeu, o Senhor, ele te chamou e ele te tocou no seu coração com a ação do teu Espírito Santo, para que você venha a ser salvo. E se você está na igreja e você aí, por algum motivo, você cometeu algum pecado, mas se arrependeu, eu quero te dizer que tem oportunidade para você também, tem uma nova chance para você também. Basta a partir de agora você fazer tudo novo, você mudar sua conduta e andar em retidão com o Senhor. Então, não ignore o chamado do Espírito Santo hoje, nesse dia, para você, que você possa aí dar oportunidade para que o Espírito Santo continue falando o seu coração através dessa palavra, e que você venha a ser encorajado por ele a permanecer e a servir ao Senhor, ao seu mestre, até o final, porque a palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então não é no início, não é na metade que você fez na metade, mas é o seu posicionamento no final que vai ser determinante para você ser salvo ou não. Basta você permanecer em Cristo e ele é fiel e justo para te ser salvo, para te salvar. Eu quero te pedir já que você venha deixar aí o seu like, deixar aí também a sua inscrição, e que o Senhor possa falar mais e mais no seu coração através da sua palavra. Fica com Deus.